Lucas, capítulo de número 8. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, aleluia, abre ela. Aleluia. A ferramenta do crente é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Engrandecido ao nome do Senhor. Lucas, capítulo 8, e o versículo de número 43. Aleluia. Não poderia não ler essa palavra, mas nesta noite falou muito sobre esta mulher. Aleluia. E graças a Deus, o Senhor também colocaram no meu coração esta palavra nesta noite para meu leigo, o teu leigo espiritual nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Eu gostaria que alguém que não tem Bíblia acompanhasse juntamente aquele que está na Bíblia, fique perto do irmão que tem Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo de número 43. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. Amém? Podeis vos assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Às vezes nós ficamos um pouco tristes quando convidamos alguém para vir à igreja e parece que o nosso amigo, a nossa amiga só é amigo lá fora, né? Quando chamam para ir para a igreja, não vem para a igreja. E nós às vezes ficamos tristes em poder ver a maioria dos bancos vazios, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo do Senhor faz presente aqui nesta noite. Jesus Cristo faz presente aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Porque eu contemplo a glória de Deus, contemplo a mão do Senhor estendida sobre este lugar nesta noite. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o Deus que tem o poder nos céus e na terra. Eu não vi nenhum outro Deus, não conheço nenhum outro Deus que tem o domínio sobre os céus e sobre a terra. Quando eu falo sobre os céus, é porque tem o céu e além do céu, os céus dos céus. Aleluia. É onde está o dono do trono da graça. Aleluia. Que ultrapassa todos os céus e penetra o seu olhar sobre a minha e a tua vida aqui nesta noite, e sabe que eu e você necessita aqui nesta noite. Aleluia. Eu me alegro com o meu Deus pelos livramentos, aleluia, pelas curas, pela qual já tem acontecido na minha e creio que na tua vida também. Aleluia. Milagres têm acontecido. E nós, meus amados irmãos, lemos aqui esta palavra: certa mulher. Aleluia. Certa mulher. Não é a mulher escolhida para o pregador pregar sobre a vida dela. Não é uma mulher, aleluia, vista pela sociedade. Porque esta mulher, ela estava com uma enfermidade, e esta enfermidade fazia com que ela se afastasse da sociedade, porque ela sofria do fluxo de sangue. E naquela época, a mulher, quando ela estava para se menstruar, ela não poderia se ajuntar mais a outras, ela não poderia se assentar com as demais mulheres, ela era considerada imunda. Aleluia. Por causa do ciclo menstrual. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É por isso que muitas das vezes o nome citado mulher é pouco citado na Bíblia Sagrada. Porque a mulher, ela sofre, ela quando chega no seu período, aleluia, ela tem esse sofrimento, ela tem que se afastar, ela tem que se alongar, fica sozinha, aleluia. Muitas das vezes se encontra triste, não porque não
na cruz do Calvário e deu essa liberdade para você, mulher. Aleluia, esteja menstruada ou não, aleluia. Você está junto com as demais irmãs para louvar, para glorificar, para exaltar e sentir a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Esta mulher, imagina, meus irmãos, que a mulher quando se menstrua, umas é 3 dias, outra é 4 dias, outra é 5 dias, o mais tardar é 6 dias. Só é uma dor tremenda. A mulher, aleluia, ela sente angústia, ela sente dor. Muitas das vezes ela não quer nem ouvir, aleluia, a voz do filho ou a voz do esposo por causa do período. E o homem muitas das vezes não entende ou não quer entender o sofrimento da mulher. E meus amados irmãos, mas também o homem não quer também estar nessa situação. Aleluia. E esta mulher sofreu. Esta mulher, aleluia, lutou. Aleluia, não é como muitas das vezes que se afasta da presença de Deus por causa de pouca coisa. Qualquer lutinha está faltando na igreja. Qualquer probleminha, eu não vou na igreja hoje. Eu não vou faltar hoje. Irmãos, isso é pequeno para nós, de acordo com o sofrimento desta mulher. Aleluia. Muito desiste de buscar a bênção. E alguém que faltou nesta noite, que ficou de vir, não veio nesta noite, perdeu o milagre, perdeu a bênção, perdeu a cura, perdeu a alegria de viver novamente. Aleluia. Porque muitos poderiam vir nesta noite e não pode vir. Aquele que está trabalhando, Deus sabe que está trabalhando, está enviando a bênção ali onde ele está levando ali o livramento, está levando o socorro, está protegendo com tuas mãos poderosas. Aleluia. Certa mulher, aleluia, não fala nem o nome da mulher, é certa mulher, era mulher incrédula, mulher que não tinha conhecimento, mulher que não ouvia falar do amor de Deus, aleluia. Mas um dia, aleluia, ela saiu, pegou os seus bens, pegou o seu dinheiro, correu atrás para a solução da sua enfermidade, correu atrás de medicamentos, correu atrás de benzedores, correu atrás de curandeiros. Naquela época tinha muitos curandeiros, para ver se o sangue estancasse, para ver se alguém fazia alguma coisa por ela. Mas nada se adiantou, e cada vez foi se apertando mais, cada vez foi se agravando mais. Quando passa 4 dias, amanhã eu estou livre dessa enfermidade, amanhã estou livre dessa situação, amanhã estou livre dessa incomodação, porque incomoda muito, as mulheres sabem disso, que incomoda. Amanhã estou livre. Assim ela pensava, assim ela imaginava. E foi passando, passou o 5º, 6º, 7º, 8º, no ano 10º dia, e foi se passando, e a mulher correndo atrás de uma coisa e de outra, gastando o seu dinheiro, aleluia, e foi agravando cada vez mais. Eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, se o teu problema está grande na tua vida, se a situação está difícil, aleluia, se está apertando, quem sabe Deus está dando uma coisa